Vamos lá? Diz assim, ó. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. E enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que tivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela os homens e animais, mas eis que alguns restarão nela que serão levados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Amém? Amém? Fecha os teus olhos e que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer aos nossos corações de uma maneira tranquila, de uma maneira simples, para que todos possamos ouvi-la e entendê-la, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja aumentada. Amém e amém. O Senhor fala com o profeta Ezequiel a respeito dos flagelos que ele envia para a terra quando a terra se levanta contra ele. Quero que você preste bem atenção na mensagem. Se liga agora. Presta bem atenção aqui. Tá? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e a tornarei instável. Preste atenção. E a tornarei instável. Tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Você olha hoje países que estão se levantando e pecando contra Deus. Hoje, América, Argentina, China. Você está olhando e vendo. Venezuela. Você está olhando e você está vendo. México. Escuta sobre o México, que um dia eu vou te contar o que Deus vai fazer no México. Chile. Países que estão pecando contra Deus. O Chile era um dos únicos países do mundo que tinha na sua Constituição o nome de Deus. Um dos únicos.
E a sua Constituição foi mudada agora para uma Constituição socialista, e a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o nome de Deus da Constituição. O Estado agora é laico. Dominado pela esquerda. A Argentina promove o aborto. Há muito tempo atrás, 1970, 1980, diziam os missionários que havia um grande avivamento na Argentina. Muitas igrejas crescendo. Mas as igrejas que foram para lá foram a Igreja Universal, foram a Igreja da Graça, algumas Assembleias de Deus. E infelizmente o evangelho que entrou lá foi o evangelho do negócio, e essas igrejas todas afundaram. E hoje o país chamado Argentina se tornou um país dado à idolatria. Né? Diga-se aí, o país aprovou o aborto em qualquer idade, os caras podem ir lá e... E você vê, quando virou na Argentina, que Deus falou para mim que a Argentina tinha pecado contra Deus e que Deus ia pesar a mão contra a Argentina. Qual é a primeira coisa que aconteceu? A praga fortíssima lá. Segundo lugar, irmão, a instabilidade do pão. A instabilidade do pão. As pessoas começam a passar fome. Foi o que eu profetizei aqui. A Argentina vai passar fome. Eles não estão passando fome ainda. Ainda não. Porque os caras estão comendo tudo que tem. Eles estão roubando boi no pasto, porco na estrebaria. Então, os pobres estão passando fome. Um professor aposentado na Argentina, eu vou te contar uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana. Um professor aposentado que lá tem salário em dólar da universidade, ele recebia $3.000 por mês. É muita grana, né, irmão? Não que a pessoa não mereça, mas é bastante grana. Professor aposentado, $3.000. Em menos de 2 anos, o salário deles já baixou para $600. Em dólar. Em dólar. É uma pensão, pecúlio que a pessoa recebe da sua aposentadoria. E eles vão vir embora para o Brasil. Já estão arrumando suas coisas. O marido, a esposa faleceu lá, são argentinos, mas eles têm família aqui no Brasil. Suas filhas vão abandonar a faculdade e tudo e vão vir embora para o Brasil. Já está havendo um êxodo gigante da Argentina para o Brasil. Né? A história se repete, bem isso mesmo, Flávia, e ninguém aprende. Já está havendo um grande êxodo. Né? A gente olhava para o Chile, locomotiva da América do Sul, todo mundo falava, cantava em verso e prosa, até que houve uma revolta no Chile. A esquerda tomou conta, o presidente se rendeu e tiraram Deus da nação. Você olha para a América, para os Estados Unidos, né? E você vê os vídeos, a irmã mandou uns vídeos para mim ontem das crianças dizendo: não, mamãe, nós aprendemos na escola que Deus não existe. Nas escolas americanas, as crianças pequenas, de 4 anos, 5 anos, estão começando a ser alfabetizadas, chegam em casa, a irmã mandou um vídeo para mim, da mãe que postou o vídeo, que os professores estão ensinando que não existe criação de Deus e que Deus não existe. O Deus foi retirado das escolas. As igrejas nos Estados Unidos, na sua grande maioria, está fechando, falindo. Nunca houve um número tão grande de ateus na América. Passa de 50%, está indo para 60% dos americanos estão se transformando em ateus. E você nem sabe disso. Eu estou te dando dados das últimas estatísticas que saíram dos Estados Unidos. Entendeu? É inacreditável. Mas foi isso que aconteceu. Então as pessoas estão abandonando ao Senhor. É claro que vai ficar uma pequena parte, uma igreja, a gente sabe disso.
Está havendo um esfriamento. Mas vai haver um grande tratamento na América. Deus vai tratar com o povo. Por que que isso vai acontecer, pastor? Porque a Bíblia diz que é assim. E o Senhor, quando trata com países e quando trata com nações, escuta o que eu vou falar para você, presta atenção. Ele tem 4 agentes transformadores. 4 agentes transformadores. Escute isso aqui que eu vou te ensinar. 4. Está aqui no texto, depois você vai procurar. Qual é o primeiro, irmão? O primeiro agente transformador de Deus para uma nação, a espada, a guerra. É o primeiro. Que é um exemplo, a Síria. Síria. A Síria era um país bom de se morar. Com o Bashar al-Assad, presidente, ditador, presidente. É um lugar bom. Uma minoria católica, cristã, minoria pequena, porém podia propagar sua fé, pregar, podia ter templo, tudo certo. Tudo certo. Começou a perseguição, os muçulmanos começaram a aumentar muito, começou a perseguição contra a igreja na Síria. O governo interviu, separou os caras, e aí veio a guerra. Quando aconteceu a guerra na Síria, eles estão em guerra faz muitos anos. Hoje é a Síria contra a Síria, né? Tem forças lá dentro, a Rússia, a Turquia, o Irã. Várias forças, a América. Então, vários povos diferentes se levantando dentro da Síria. E a Síria passou por um avivamento histórico cristão. A quantidade de pessoas que se converteram na Síria é uma coisa estrondosa. A quantidade de crentes enrustidos que tinham na Síria, mas não podiam se manifestar, porque senão o muçulmano mata as pessoas, o filho que já se converteu a Cristo, a família toda muçulmana, a esposa no meio do marido, e com a guerra, isso caiu por terra, porque todo mundo começou a morrer, o povo começou a fugir para outros países, e nesses países, então, eles adotaram a sua fé cristã. Então, Jesus salvou um monte de gente na Síria. Está salvando ainda. Está salvando um monte de gente. Os caras que estão trabalhando lá, missionários, pastores, está vendo uma gigantesca expansão do evangelho na Síria, que é um outro exemplo que eu vou te dar, o Irã. O Irã está vendo uma explosão de conversões cristãs no Irã. Talvez você não saiba disso. Mas o evangelho está se espalhando no Irã de uma maneira muito forte, muito intensa. E os ayatolás estão preocupadíssimos, pressionando todo mundo, impedindo a fé, fechando, não permite que abra igreja, mas eles vão evangelizando, um evangeliza o outro, a internet entrou lá, as pessoas estão ouvindo, estão sendo alcançadas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, estão vendo lives, a palavra de Deus está chegando lá, de uma maneira vigorosa. E eu li de uma pessoa lá, que mora lá, um jornalista, não era uma pessoa religiosa, dizendo que a quantidade de conversão ao cristianismo está assustando todo mundo no Irã. Sabe o que vai acontecer no Irã? Uma guerra. Uma guerra. Porque o regime vai cair. Porque quando o povo começa a se converter, eles começam a orar a Deus. E quando eles começam a orar a Deus, a palavra de Deus começa a entrar em ação na nação. Então a oração do povo iraniano não é nem a nossa por eles, é a deles próprios. Começam a interceder.
começam a buscar de Deus aquilo que Deus tem para eles, começam a orar, começam a jejuar, o povo começa a sofrer então a pressão da religiosidade que está lá dominante naquele lugar. E isso começa a levantar fé, porque a igreja de Cristo é igual pão, quanto mais os caras batem, mais ela cresce. A massa de pão, quanto mais você bate, mais ela fermenta, mais ela cresce. A igreja de Cristo, ela cresce na pressão, ela não cresce na boa. Ela não cresce na alegria, não cresce, irmão. Porque quando você está bem, ninguém quer ir para a igreja, ninguém quer se converter, ninguém quer nada. Agora quando o pau começa a torar, o bicho começa a pegar, os caras começam a matar, aí o cara vai para o jejum, vai para a oração, e aí o Espírito Santo começa a encher, o cara vai ficando cada vez mais fortalecido na sua fé, irmão. E aí então a Bíblia diz que quando a oração sobe, não é assim que a Bíblia diz? Quando a oração sobe, a taça de Deus que está lá em cima começa a transbordar. Está lá no livro de Apocalipse. E quando transborda a taça, o anjo de Deus desce na terra. Aleluia. E as coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer. Isso é um movimento do próprio Espírito Santo de Deus. Não é meu nem seu. É o próprio Espírito Santo de Deus que faz isso. Então o primeiro tratamento é a espada. Para trazer o avivamento, para trazer a fé. As pessoas começam a perceber que aqueles deuses que eles seguem a vida inteira não fazem nada. Aí vai lá um bobalhão que fala de um cara que foi pregado na cruz e faz uma oração e a pessoa é curada. E aí a pessoa vê o milagre, irmão. Na sua família, na sua casa, e ela vê que Jesus é verdade. E que o resto é mentira. E o Espírito Santo pegou aquele ali, pega mais um, e pega mais um, e pega mais um. E vai se tornando uma grande corrente, formando elos fortes de fé. Um evangelho puro, um evangelho que não tem mentira, não tem heresia, não tem dinheiro, porque eles não conhecem nada, não sabem nada. Eles só sabem que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva. E aí Jesus começa a batizar os caras com o Espírito Santo, irmão. E os caras começam a profetizar e a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. É assim que a igreja cresce. Jesus não precisa da ajuda de ninguém para tocar a sua igreja. Não precisa. Basta estar no momento do propósito de Deus e isso vai se cumprir. Isso vai acontecer. Então vem a segunda leva. É a fome, porque depois da guerra vem a fome. E aí na fome, o que aparece? Aparece o cristão. Aparece o amor do cristão que divide o seu pão, que divide a sua água com o necessitado. E as pessoas que estão refugiadas da guerra, elas começam a receber os irmãos que vão lá e dividem a sua comida. Eles olham e falam, por que você está dividindo a sua comida comigo? Se você também tem fome, ele diz, porque Jesus me ensinou que eu tenho que fazer isso. Aí ele fala, Jesus, quem é esse Jesus? Aquele que era profeta? Ele disse, não, aquele que é o Filho de Deus Altíssimo. Aquele que um dia morreu na cruz pregado por você, pelos teus pecados. Mas ele ressuscitou, está vivo, e ele falou comigo e mandou eu trazer comida para você. E a pessoa diz, nossa, que nobreza. Eu vivo no islamismo a minha vida inteira e só vejo as pessoas matarem, roubarem e destruírem. E agora que eu conheço um cristão, eu vejo porque eles têm tanto medo do cristianismo. Eu quero ser cristão. Eu quero conhecer esse Jesus de quem que me mandou o pão. Eu quero que você entenda que tudo tem um propósito no céu e na terra. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, irmão. Entenda isso. O Senhor Jesus, ele age de uma maneira misteriosa e nem sempre eu e você compreendemos as ações de Deus no meio da terra e as coisas que elas vão gerar.
As coisas que elas geram no coração das pessoas, porque é o Espírito Santo. E no livro de Atos, capítulo 2, eu acho que é do verso 40 em diante, 45 ou 6, o verso eu não me lembro, a Bíblia diz que o Senhor, através do Espírito Santo, vai acrescentando as pessoas na igreja. Então quem faz a obra é Deus através do Espírito Santo, ele apenas nos usa como um vaso que precisa ser precioso nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo use, para que o Espírito Santo se mova, se movimente, ajude, faça as coisas acontecer. O terceiro são as nocivas alimárias, que são animais raivosos. E aí sai um pouquinho do nosso, da gente. E a gente vem para o quarto, que é a peste. A peste, irmão, é a morte maciça pela moléstia. E a gente já está acostumado com isso. Vem a peste. E a peste começa a dizimar as pessoas, a matar famílias. E as pessoas, então, no luto, começam a aprender a conhecer Deus. As pessoas enlutadas buscam a Deus. As pessoas enlutadas oram e começam a questionar a vida. A peste, ela não vem para trazer a morte, ela vem para trazer a vida. Talvez você não tenha percebido ainda. Mas quando uma pessoa morre no meio de uma família, principalmente quando ela é uma jovem, ali em Guaratuba tem uns 3 ou 4 jovens que estão entubados, uma situação muito difícil. E aonde que as famílias vão buscar recurso para salvar os seus entes queridos na UTI? Na igreja. Na oração, em Jesus. Então a peste, ela vem sobre a terra, mas ela não vem para matar. Ela vem para trazer a vida. Muita gente não entendeu isso ainda. Ela vem para trazer a vida. Quantas pessoas você conhece que se converteu porque tinha alguém da sua família com Covid na UTI? Quantas pessoas, irmão, estão sendo alcançadas? Deus recolhe uma e salva 30. E você talvez não tenha percebido, mas já está em andamento um grande avivamento na nação. Já está em andamento. Isso já está acontecendo. As pessoas ímpias que antes não queriam saber da igreja, não queriam saber do pastor, agora já assistem os cultos, dão risada, participam. Já estão receptivas, com o seu coração aberto, orando. Quantas você conhece nessa condição? Tenho certeza que muitas. Quem fez isso, pastor? A peste. É um agente de mudança, é um agente de transformação de Deus. A peste é um agente de mudança. A peste é um agente de transformação. E o Senhor faz aqui traça um outro paralelo. Eu quero ir para a segunda parte da mensagem. Isaías e Jeremias, os 2 profetas, eles tratavam o povo de Israel sobre o fracasso. Eles falavam sobre o fracasso de Israel em produzir frutos. Presta atenção, eu quero encerrar a mensagem te contando uma coisa. Eu falei que tinha uma palavra profética, eu vou falar. O profeta Jeremias e o profeta Isaías. Não, nessa ordem, o primeiro é o Isaías. Quando falavam de Israel e exortavam Israel, eles exortavam Israel a respeito do seu fruto, que eles não produziam. Mas o profeta Ezequiel não fala de fruto. Ele fala da total infertilidade deles. O profeta não fala do fruto da videira, ele fala do tronco da videira. Ele fala da madeira da videira. E aqui, neste caso específico, ele fala que ela não servia para absolutamente nada. O Senhor não observa os frutos nesse texto, ele não observa a quantidade, ele não observa a qualidade dos frutos. Ele fala sobre a madeira da videira. E é uma coisa inusitada, eu acredito que você nunca deve ter ouvido falar nisso. Pastor, como assim a madeira da videira? Se você olhar para a madeira que dá pitanga, é uma madeira nobre. Que dá cereja, nobre. A goiabeira, madeira nobre.
Mas a madeira da parreira, do pé de uva, ele não serve para nada. Só para queimar. Só para queimar. E aqui o profeta, ele traz uma mensagem de Deus e o próprio Deus diz, conversando com ele, filho do homem. O próprio Deus vem falar isso. Ele disse, do que se poderia aproveitar a madeira da videira? Do que se aproveita o tronco da videira? Ele disse, para nada. Porque não dá para construir com ela. Porque não dá para fazer uma viga com ela. Porque não dá nem para cortar uma pequena tábua com ela. Ela não tem utilidade absolutamente nenhuma. E o Senhor então faz uma relação de valores entre a madeira da videira e o povo de Israel. E eu quero lembrar você que Ezequiel está no cativeiro. Ele está na Babilônia. Ele está lá. E Deus vem alertar que aquela geração inteira iria morrer no cativeiro, porque eles permaneceram lá presos 70 anos, escravizados. Então toda a geração que chegou, com raríssimas exceções, pouquíssimas pessoas que saíram, a grande maioria morreu. Para o fogo. Porque não serviam para nada. E eu orei a Deus e disse, Senhor, que negócio é esse? E o Senhor então me deu uma outra mensagem. Eu quero compartilhar com você no livro de Mateus. Se você puder fazer o favor de abrir. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. O Espírito Santo me explicou aquela passagem me dando esse texto. Veja, nós não estamos falando das uvas. Nós não estamos falando das uvas. Nós estamos falando da madeira que produziu as uvas. Quem tiver ouvidos aí para entender, entenda o que eu estou falando. Diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu sei que você já entendeu a mensagem. E que Deus está aqui falando com grandes líderes, pregadores, pastores, que são os troncos da videira, que são aqueles que pregam o evangelho, mas não vivem, que geram frutos, mas não têm frutos na sua vida, que não servem para absolutamente nada para Deus, a não ser para ser queimados. Deus está trazendo nesse texto para mim e para você que a videira é linda, que o fruto é maravilhoso, que o vinho é doce, mas a madeira da videira não presta para nada, a não ser para ser queimado. Que muitos que produziram muitos frutos, Deus não está olhando para os seus frutos, mas olha para a sua iniquidade. Alguns dias eu ouvi um pastor falando que Deus não retira os dons, isso é mentira. O Espírito Santo não opera no meio do pecado. Mas os falsos profetas, os falsos mestres, que estão cheios de iniquidade nas suas vidas,
que conduzem aí grandes igrejas, porque já estão velhos, conhecidos, mas não têm intimidade com Deus, não têm santidade, não têm vida santa no altar. São homens e mulheres cheios de iniquidade, que buscam o seu reconhecimento pessoal, amantes de si mesmos, que estão correndo atrás das coisas para ganhar dinheiro, e a única coisa que importa é comer as ovelhas gordas, se utilizar da sua lã, e alguns até roem as suas unhas. São eles comparados à madeira da videira, que lá na ponta gera muito fruto, mas aqui não presta para nada. Aqui não presta para nada, a não ser para ser queimado. E muitos desses já foram recolhidos, e muitos estão sendo, e outros serão. Porque quando se faz uma poda, escute isso aqui. Escute isso. O Espírito Santo falou algo agora para mim. Ele disse que uma videira, quando começa a ficar velha, ela precisa ser podada. Mesmo que ela esteja dando fruto. Ela precisa ser podada. Ela precisa ser renovada, porque ela tem um tempo de validade. E ela vai diminuindo a sua produção à medida que o tempo vai aumentando. Então ela precisa ser arrancada e no lugar ser plantada outra nova. Escute, isso é uma mensagem profética para a igreja. As videiras velhas serão arrancadas da terra. Videiras que não produzem mais, videiras cheias de iniquidade, serão arrancadas. Deus vai renovar a vinha. Escute isso. Deus vai renovar a vinha, irmão. Deus não está contente com o que ele está encontrando nos frutos. Falei para vocês de uma visão que o pastor Fabiano teve na nossa igreja, que o Senhor pegava um cacho de uva e espremia nas suas mãos e provava o suco. Deus está provando a sua igreja. E muitas videiras, escute, eu já falei isso aqui de outra forma, hoje eu estou falando de outro jeito. Serão arrancadas da terra para que no lugar seja plantada uma videira nova. O tronco está podre. O tronco está podre. E Deus está, não é vai, está. O verbo está no presente do indicativo. Arrancando videiras velhas da terra de Deus. E está dizendo, em muitas delas, para que serve se não para o fogo? Eu disse para você que nesse mês, muitas pessoas conhecidas iam descer à sepultura. Você ia se assustar, eu falei isso lá atrás. Mês de junho, maio, junho, muita gente vai descer à sepultura. Gente conhecida. Gente grande. Eu falei isso aqui, estou dizendo hoje de novo. Eu já disse para você que eu não sou um profeta de ocasião, né? Estou me aproveitando da oportunidade para falar. Não, eu falei isso faz tempo já. Está se cumprindo. Foi profetizado em março de 2021, que eu estou falando para você hoje. A irmã já me lembrou a data, né? Março de 21. E hoje Deus me deu esse texto aqui de novo. E isso não é coincidência. E mandou eu profetizar, lembrar você. Deus está arrancando videiras velhas que estão com os seus troncos podres.
para plantar novas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. E vão dizer, nossa, esse morreu. Esses. Porque já começou, faz tempo já. E Deus está recolhendo. Talvez alguns não tão conhecidos agora. Não é de ocasião, já disse isso em março. Estou só lembrando você. Porque Deus me trouxe essa mensagem hoje e mandou eu te transmitir. Deixa eu orar por você, feche os olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha igreja diante do Senhor e eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e nós sejamos alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abençoar esta água que os irmãos estão colocando diante de ti quando beberem dela. Venham exercer a sua fé sendo curados e tendo todo tipo de benécia que advém da sua fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Tá legal? Fiquem com Jesus. E a gente se fala amanhã às 14 horas, se Jesus não voltar. Não esquece que o pastor tá off, estou em Curitiba, vou sair daqui agora, já vou correr e daqui a pouquinho já vou embora, que hoje à noite temos oração na igreja. Vou estar orando por você, todos os pedidos de oração vão estar sendo apresentados na igreja hoje de novo, tá bom? E durante toda a semana, todos os pedidos de oração que você enviou no culto de ontem estarão sendo apresentados a Deus em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Não esqueça de dar o teu like antes de você sair. Temos mais de 2.500 pessoas na live e só 1.500 que curtiram. Então vai lá, curte. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações. Tá legal? E amanhã, se Jesus não voltar, a gente tá aqui de novo. Beijo. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.